meu nome é Adélio Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Esse é o canal Umbanda T7, seu canal de Umbanda na internet. Nossa web aula de hoje tem apostila, na verdade não é uma apostila, são slides que estão colocados lá no site www.adeliosimões.com.br. Tem na descrição do vídeo, você pode pegar todos os slides de forma completa dessa aula lá no site, como também assistir diretamente por lá algum dia que você queira rever. A nossa proposta é que todas as segundas-feiras tem web aulas em conteúdo específico com o curso de teologia. Então nós estamos agora passando pela análise dos orixás. Nós estamos trabalhando a análise dos 17 orixás da Umbanda Sagrada, tendo os 3 à esquerda e mais os 14, 7 vezes 2, ou seja, os desdobramentos de cada linha, de cada 7 linhas da 14, mais os 3 da linha da esquerda, Exu, Orixá Pombagira e Orixá Exumirim. Na Umbanda Sagrada existem os orixás Pombagira, Orixá Exumirim. Eu vou explicar no dia certo, no conteúdo certo. São aulas rápidas, são aulas simples, simplesmente para levar até você um conteúdo específico. Um conteúdo específico de Umbanda e de forma geral, na verdade não específico, é específico no sentido de ser mais direto. E para que seja direto, continue sendo direto, vamos parar de enrolar e falar sobre a nossa orixá Obá. Então a primeira pergunta que se tem, e é muito característica disso, é se Obá, é muito característico do estudo de Obá dentro da Umbanda, é se Obá é um orixá da Umbanda. E esta pergunta especificamente não tem o menor sentido, não é mesmo? Porque o orixá ele não é de ninguém, o orixá ele não é de uma religião, não é mesmo? O orixá ele não faz parte da propriedade de ninguém, nem de um grupo e nem de uma religião específica. O orixá é mais do que isso. Talvez seja até o mesmo contrário, nós somos as forças em que os orixás atuam, querendo ou não, compreendendo que são os orixás, eles atuam sobre nós, já que são forças especificamente da natureza. Então não faz sentido nenhum perguntar se Obá é um orixá de Umbanda ou não. Nenhum orixá é de Umbanda, nenhum orixá é de Candomblé, nenhum orixá é de ninguém ou de alguma coisa ou posse de algo. Os orixás, eles são por si mesmos orixás. Eles existem, eles estão vivos ali na sua plenitude, seja dentro do terreiro através dos ibás, através dos assentamentos, o ibá-orixá, ou através do seu ponto na natureza. Existem diversas formas de evocar. E esse terreiro pode ser imóvel, pode ser fixo, ou seja, o terreiro ele pode ser a sua própria sala da casa, ou ele pode ser o seu terreiro, ele pode ser fixo ou móvel, ou seja, você pode transformar a sua casa, como faz Roberto Ângelo na casa dele, transformando a sala em terreiro em um dia da semana, um determinado número de horas. Isso não importa. Não importa esse conceito. O que importa é que se você chamar o orixá, ele vem. Não importa se ele faz parte do teu culto ou não, ele pode ser acrescentado. Isso já aconteceu comigo. Não é algo que eu digo que é certo ou errado, ele simplesmente é um fato, é um fenômeno que acontece. Eu não tinha a orixá Obá na minha doutrina. A minha doutrina era muito mais popular, não sei se popular ou tradicional. Ela tinha os orixás trazidos pela doutrina do pai Ronaldo Linares, eram classificados em cores, e não tinha Obá, não tinha Oxumaré. E aí, a partir do momento que eu conheci a Umbanda Sagrada, parti para o estudo da Umbanda Sagrada, parti para o conhecimento da Umbanda Sagrada para os orixás, os cultos de nação, Candomblé, e também o Jeje junto com Candomblé Queto, e a mistura que é da cultura iorubana com as diversas formas, as diversas nações, seja a nação de Queto, a nação Banto, a nação Jeje, Jeje-Marie ou de qualquer outra forma, nós entramos em contato com estas divindades ou estas deusas e deuses. O nome não importa, o nome não vai mudar coisa, e sim a nossa ideia que nós temos da coisa realmente muda a nós mesmos, não a própria coisa, e passamos a incorporar estas entidades dentro da doutrina. Não essencialmente incorporar, mas uma forma posterior é trazer através da mediunidade de incorporação eles dentro do terreiro, e este fato ocorreu, aconteceu, e é simplesmente um fato. Nós evocamos, trouxemos, e eles entraram dentro da doutrina, passaram a responder, passaram a trabalhar, e responderam, não digo como eu estou respondendo perguntas todos os dias, eu digo responder ao chamado. Eles passaram a trabalhar. Pode ser coisa maluca de nossa mente ou pode ser simplesmente uma estrutura que se estabelece a Umbanda num canal aberto de comunicação mediúnica onde não existe possibilidades e impossibilidades, existem assim formas de encarar Deus.
que nós chamamos de Olorum, Olodumare, Olodumaré, Tupã, qualquer outro nome que queiramos dar, Zambi, queremos dar ao Deus Criador, ao Criador de tudo. E assim, se Obá faz parte da Umbanda ou não, eu digo não, Obá não faz parte de nenhuma religião e de ninguém. A Obá é cultuada na Umbanda? Sim. Se tivermos um terreiro com um culto de orixá em sua reclassificação, por exemplo, uma ressignificação dos orixás vindos da África, nós poderemos ter Obá de uma forma igual a que ocorre nos cultos de nação, por que não? Depende do dirigente espiritual, ele tem conhecimento das formas de cultos de nação, ele pode ser ele pode ser um dissidente de algum candomblé e vir para a Umbanda, como também pode ocorrer ao contrário, levar as entidades de Umbanda para o seu novo terreiro de candomblé, por que não? Isso acontece, é um fato, é um fenômeno social, isso é um fenômeno religioso. Isso acontece, não é certo ou errado, ele simplesmente é por si só. Ele simplesmente é por si só. Então, orixá, Obá é da Umbanda? Ele pode ser cultuado da Umbanda? Ele é cultuado na Umbanda? Sim, na Umbanda Sagrada especificamente. Nas Umbandas e que tem um conteúdo de nação também, especificamente, possuem Obá. Em outras doutrinas, em algumas vertentes de Umbanda, Obá não existe. E aí vem o próximo questionamento. Se não existe em algumas casas o culto a Obá, como é que é um filho de Obá, essencialmente levando em consideração que nós somos filhos de orixás e temos orixás regentes, como é que uma filha de Obá ou um filho de Obá ou alguém que tem Obá e sua coroa, seja em qualquer local, consegue estabelecer a sua mediunidade, crescer com a sua mediunidade sem cuidar do seu orixá regente? Essa é uma pergunta que muito acontece, não só com Obá, ou com Xumaré, com diversos outros orixás, e também as suas qualidades, os seus caminhos, como por exemplo, Oxaguiã, um caminho de Oxalá, ou Orixalá, ou Batalá, como queira classificar, depende da tua doutrina. E existe um outro ponto de vista para isso. Veja bem, existe o ponto de vista prático, primeiramente. Ou seja, entra um novo filho de santo no terreiro e ele se diz filha de Obá. Olha, eu sou filho de Obá. E sendo filha de Obá, eu quero cuidar da minha mãe. E o dirigente espiritual pode dizer, olha, nós temos um sistema aqui adivinhatório, nós temos um sistema revelatório, nós temos um sistema de identificação já pré-determinado, de acordo com a nossa doutrina, de acordo com as nossas práticas, o ritual, para estabelecer e identificar quem são seus orixás regentes. Se Obá se manifestar, nós faremos em Obá, mas eu preciso primeiro de desenvolver, através da nossa doutrina, para que, ou dentro de nossa doutrina, para saber exatamente qual o orixá que rege a sua coroa. E assim nós faremos o orixá que responder e não aquele que você está dizendo agora. Também pode ocorrer uma outra situação. Um filho de santo entra num terreiro e ela diz assim, eu sou filho de Obá, e ele diz, não temos Obá aqui, eu sinto muito, ou aceita aquele que nós temos, ou vá para um outro lugar. E se ela aceita, qual é o problema? Um problema nenhum. E eu vou contar a história de um pai de santo muito bom, ele está aqui em Mongaguá, o nome dele não é Baba King, mas a gente conhece como Professor King, e ele é nigeriano. Ele é nativo da Nigéria, ele é um iorubano nativo. Ele nasceu lá, ele cresceu lá e ele aprendeu o culto aos orixás lá na própria Nigéria. Quando ele veio para cá, ele viu que o candomblé não é igual à prática que ele faz, porque o candomblé é uma religião brasileira. Assim, o que ele praticava como culto aos orixás não era candomblé. Então ele não classificou como candomblé, ele disse, eu cultuo os orixás da forma que eu aprendi na Nigéria. Não é candomblé. Porque se eu disser que é candomblé, eu não vou estar me referindo à religião que tem aqui. Eu cultuo os orixás da forma que eu aprendi lá. E a forma como eu aprendi lá, disse o Baba King, como ele faz efetivamente no seu terreiro, é a iniciação de filhos de santo em diversos orixás, independente do seu orixá regente. Se você é filho de Xangô, você também pode ser iniciado com Ogum, por exemplo, se você precisa da resiliência do trabalho, ou se você precisa das qualidades de Ogum dentro da sua vida, você é iniciado também em Ogum. E não há nenhum problema em fazer isto de acordo com o que ele aprendeu na Nigéria, de acordo com o que ele aprendeu no próprio país em que os orixás surgiram dentro do povo que o formou, ou seja, os iorubanos. Ele é um iorubano nativo, passou 16 anos dando aula de Yorubá na PUC, é mestre e doutor em sociologia pela própria PUC, ou seja, não é qualquer um, é alguém que foi estudado, é alguém que estudou, é alguém que, eu digo foi estudado porque foi fruto de estudo também, é alguém que estudou e também trabalha em prol do discernimento sobre a cultura Nagô e Yorubá, já que é um próprio iorubano. E assim ele coloca diversos orixás na coroa de filho de santo e ninguém fica louco. Então existem algumas coisas que precisam ser estudadas.
há o culto aos orixás, há algumas umbandas que não cultuam alguns orixás, e se esse filho de santo entra em um terreiro em que não existe Obá em sua classificação, pode existir da casa a aceitação deste orixá e aprender como cultuar este orixá, pode ser colocado em uma outra linha específica, ou se tiver o culto ao Obá, especificamente, juntar e reconhecer este filho de santo como filho de Obá, já que existe em sua classificação. Na Umbanda Sagrada, nós temos Obá na terceira linha, juntamente com Oxóssi, ou seja, a Umbanda Sagrada existem 7 linhas que eu classifico, eu coloco num anagrama chamado FEA com Jusleg, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, para ficar mais fácil. E assim, cada linha, que são os sentidos da vida, tem 2 orixás polarizados, mas podem caber quantos forem necessários, depende da qualidade que se tem. Como, por exemplo, na linha do conhecimento, cujo elemento ou essência em específico são os vegetais, é a força vegetal. Nós podemos colocar Logunedé, podemos colocar o Sangue, podemos colocar todos os orixás relacionados com as folhas, com as matas, com os vegetais em si. Assim, Obá está junto com Oxóssi, ela polariza com Oxóssi. Quando dizemos ela polariza com Oxóssi, nós estamos especificando a sua atuação junto ao universo em si. Por quê? Porque Oxóssi, dentro da Umbanda Sagrada, agora nós estamos fazendo um recorte, Obá dentro do culto aos orixás da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, vindo para suas entidades, para os seus guias espirituais. Assim, Obá, dentro desse sistema chamado de Umbanda Sagrada, está junto da terceira linha. Tem a fé, tem o amor, tem o conhecimento. Todo orixá dentro da Umbanda Sagrada tem uma classificação como universal e como cósmico. Então, as linhas subdivididas entre orixás cósmicos e universais, e desencana do nome, é só um nome, é só uma terminologia. Tá? Universal não é oposição a cósmico, não significam assim coisas diferentes. Se você estudar o significado da palavra, são classificações religiosas. Então nós temos os universais, que essencialmente são expansores, são positivos, são irradiadores, enquanto de um outro lado nós temos um orixá que polariza com esse orixá universal, que é o seu oposto, com uma classificação muito presente também na magia dos opostos, por exemplo, na magia hermética, que as coisas estão em lados opostos e as energias têm os positivos e os negativos. Então, orixá, Obá, dentro da linha do conhecimento, polarizando com Oxóssi, ela é cósmica, ou todos os cósmicos são a mesma coisa, são cósmicos, são absorvedores, são negativos e são ativos, os universais são passivos e os cósmicos são ativos, ou seja, os universais por si só já expandem, já emitem as suas qualidades, enquanto que os orixás cósmicos, por serem ativos, eles atuam nessas qualidades sendo passadas, sendo estipuladas, e eu não sei porquê, fica embaçando a lente durante o processo de fumagem, eles vão polindo, retirando os excessos e redirecionando esta energia expansora para onde falta. Essa é a capacidade, essa característica, essa é a qualidade dos orixás cósmicos. Neste caso, Obá polariza juntamente com Oxóssi, ou seja, é o orixá cósmico da linha do conhecimento. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, sentidos da vida, a classificação dos 7 sentidos da vida com uma visão humana da construção do mundo, com a construção das coisas, com uma visão das características humanas. Então pega-se esses sentidos da vida, coloca-se em uma planilha, porque essa é uma característica humana, classificar, identificar e fazer associações. Isso é normal à nossa sociedade, isso é normal ao nosso próprio ser, fazer associações, divisões, subclassificações, e assim pegamos Obá e colocando juntamente com um outro orixá chamado de Oxóssi, os dois atuando em uma linha chamada de conhecimento. Oxóssi expande esse conhecimento, ele é expansor por si só, o seu fator preponderante, ou seja, o seu verbo atuante, a sua essência, a sua identificação em forma de verbo, ou seja, olhando para Deus, vendo aquela energia e transformando aquilo que nós vemos, aquela energia, aquilo que nós sentimos em um verbo, isso aconteceu e virou um verbo expansor. Ele está na linha de conhecimento, ele expande o conhecimento por si só, já que ele é universal, ele é irradiador por si só, por existir, ele expande este conhecimento, que é a forma mais específica de raciocínio. Xangô tem a classificação específica de razão. Eu sei que o raciocínio é um atributo da razão, a razão é um atributo do raciocínio, eu sempre esqueço isso. Porém, contudo, todavia, o raciocínio por si só, o conhecimento, o aumento desse conhecimento, a busca desse conhecimento, a absorção desse conhecimento é qualidade, é por conta de Oxóssi.
Obá ela vai estar em um outro lado ali fazendo o polimento disso, ou seja, a qualidade dela, ou seja, o fator que vem dela, aquela radiação que vem do orixá Obá ou da orixá Obá é pego e é concentrado, é classificado como um verbo, chamado de fator. O fator, ou seja, esta energia transfigurada, interpretada em verbo, se dá como um verbo que nós conhecemos, que identifica aquilo como sendo concentrador. Ou seja, essa energia tem uma característica concentradora. Essa é a função do fator. Esta é a classificação e interpretação do fator. Uma qualidade de Deus, uma qualidade pequena dentre as milhares ou infinitas qualidades que nós pegamos, colocamos a partir da irradiação de um orixá e identificamos, olha, isso o português, a língua portuguesa, nós como umbandistas e falantes da língua portuguesa, ou seja, nossa língua é o português, identificamos esta irradiação, isto acontecendo no mundo é concentrador. Vamos colocar um verbo para a ação deste orixá, ou para a ação deste fator. Este fator que nós retiramos deste orixá específico é o concentrador. Ok. Vamos identificar e classificamos. Fator concentrador é só uma qualidade vinda do próprio orixá e que significa aquilo que nós conhecemos, algo que nós conhecemos. Nesse caso, nós conhecemos concentrador. O fator primordial, então essencial, de Obá, na linha em que ela atua com Oxóssi, na linha em que ela se assenta, a linha que está em seu trono das 7 linhas da Umbanda Sagrada, ela é concentradora. Concentradora do quê? Se está com Oxóssi, concentradora do conhecimento, concentradora do seu raciocínio. E assim ela sendo ativa e costurando ali aquilo que se passa, trazendo aquilo que falta dentro do conjunto do conhecimento necessário, através do raciocínio do médium, daquela que ela está atuando, ela vai e poda. Então, vamos dar um exemplo clássico. Alguém que está utilizando a sua capacidade de conhecimento, está estudando, está fugindo do seu raciocínio, que não está levando em direção a Deus, lembrando que nós somos pessoas religiosas. Os exemplos que nós vamos dar é que se você se desvia da própria luz do Criador, do nosso anfitrião em todo o universo, que é o próprio Criador, Olodumare, Olorum, Tupã, Zambi, você sai do caminho em que leva a sua ascensão espiritual e isso vai lhe fazer não mal ou bem, ou seja, vai te tirar de um local em que você esteja naturalmente encaminhando, ou seja, em direção à própria luz do nosso anfitrião. E então, nós como religiosos classificamos isso como sendo algo não benéfico, nem bom nem mal, um fato que deve ser consertado. É como se fosse um rádio que está quebrado e para poder ouvir esse rádio precisa consertar. E este conserto é seguir em direção a Deus ou ter o ponto de vista de Deus, o ponto de vista do anfitrião, que os cabalistas chamam de ponto do coração ou princípio da equivalência, e também, que são princípios que se relacionam, ponto do coração, princípio da equivalência e visão do anfitrião, visão do doador, da doação em si. E aqui nós pegamos Obá, então, quando uma pessoa se desvia do seu raciocínio para a direção oposta à luz de Deus, ela atua. Se ele estiver num raciocínio errado, ela retira a vontade desta pessoa junto a este caminho e redireciona um conhecimento que leva a Deus. Mas esta é uma questão que nós consideramos um mistério. Nós não sabemos toda a forma, ou como inicia, termina, como se desenvolve plenamente isso, já que os orixás e Deus são mistérios. Mistérios porque eles são muito grandes e não temos a capacidade de conhecê-los através da nossa forma diminuta, da nossa forma finita como seres humanos. Nossa capacidade cognitiva e nossas limitações físicas e espirituais não permitem enxergar a criação de nosso Deus, de Deus como se só que seja, como um todo. E assim não compreendemos toda a criação, o seu começo e para onde vai. E dessa forma, esta adjacência, isto que está fora do nosso conhecimento, é um mistério. Não sabemos como é a atuação de todos os orixás em todos os momentos. E assim, certas questões são misteriosas a nós. Pode ser misterioso a mim e não a você. Para mim, essa questão, esses detalhes são misteriosos. Então, classificamos como mistérios. Entendeu a atuação de Oxóssi junto com Obá? De Obá junto com Oxóssi? Estão na linha do conhecimento. Todo orixá cósmico tem a função de podar, ou seja, a função de redirecionar. Nesse fato, Obá é concentradora do conhecimento, concentra todo o conhecimento necessário para você atingir a sua evolução espiritual, te retirando quando há um excesso ou direcionando o conhecimento quando há uma falta. Esta é a função de Obá. Dentro da Umbanda Sagrada, dentre outras, obviamente, mas essa função primordial, a concentradora das
coisas, a concentradora dos sentidos, a concentradora de tudo que há relacionado aos orixás dentro da Umbanda Sagrada, ou seja, tudo. Se vem Olorum, existem as divindades que é Olorum fora de si mesmo e toda a sua criação, obviamente, ter a atuação dos orixás é primordial para o entendimento da Umbanda Sagrada e o entendimento da Umbanda como um todo, obviamente. Então, vamos colocar alguns slides. Nós temos aqui uma imagem de Obá em sua cor meia rosa choque, eu não sei qual que é essa cor. Nós classificamos a Umbanda Sagrada como magenta. Ela coloca o seu escudo perto da sua orelha esquerda, porque através dos mitos ela cortou a sua orelha esquerda para fazer uma sopa para o seu esposo Xangô a pedido de, ou aconselhada por Oxum. E era esposa de Xangô. Porta a sua espada porque é uma orixá guerreira. E aqui numa outra classificação, numa outra imagem, nós temos um Obá com uma flecha ou um princípio de uma lança, também o seu escudo, porque ela sempre será guerreira, com o seu conteúdo junto com Oxóssi, e ela tem uma cor que chamam de terracota ou vermelha, mais ligada a uma terra vermelha, algo que é a cor específica de Obá, meia terra. Não é terracota, bom, pode ser ou não pode ser, a gente vê depois o que é. É um vermelho, vamos colocar vermelho, tá ótimo. Numa cultura Nagô e Yorubá, ela representa as águas turbulentas dos rios, ou seja, onde existe ali uma água turbulenta, ou seja, onde os rios se encontram e formam aquelas corredeiras, Obá estará presente sendo um dos seus principais pontos de força. Também à beira dos rios, não há problema nenhum, Obá tem diversos pontos de força, porque os orixás da natureza estão também nos rios, como Obá, e também é uma senhora do fogo, uma senhora da terra, e atua juntamente com Nanã em águas com certa quantidade de terra, ou seja, em lamas também, em lodos. Também é um orixá que trabalha com essas forças, e assim ela está nesses pontos de força em específico também. Na Umbanda Sagrada ela é saudada com Akirobaye, minha mãe, eu saúdo o seu conhecimento, minha mãe, porém eu não encontrei, e nem o próprio Rubens Saraceni, quando escreveu, ele coloca no seu livro, um auxílio específico de alguém que fale Yorubá para definir se esta palavra ou se esta frase tem esse real significado, essa real tradução. Volta para o slide da oferenda. Então nós temos aqui uma classificação, nós temos um exemplo de oferenda, coco verde, vinho licoroso, tem todos os materiais, os elementos necessários para fazer a oferenda. Ela deve ser depositada sobre um tecido de cor magenta ou terrosa, o vinho, a água, hortelã, deve ser aberto o coco, tudo bonitinho aí para você. Vamos passar para o outro? Para ficar bem específico, leia junto comigo aqui, ó. Dia quarta-feira. Existem outros dias que alguns terreiros colocam como dia, nós colocamos como quarta-feira juntamente com o seu marido, Xangô. Cores, marrom raiado, vermelho e amarelo. Aqui na Umbanda Sagrada a gente coloca um magenta e também um terroso. Símbolos, ofange ou alfange, ou qualquer palavra que signifique espada, o que represente espada. Escudo de cobre e o ofá. Sua relação muito próxima com Oxóssi, que é aquele arco e flecha, o símbolo de Obá. O elemento fogo e águas revoltas. E também a terra, especialmente na Umbanda Sagrada, a terra é muito específica. Seus domínios, amor, sucesso profissional e mais aqueles que nós já estudamos na Umbanda Sagrada, ou seja, a sua força junto àquele conhecimento que está sendo mal utilizado, subutilizado ou superutilizado. Saudação ao Baxirê, como já falamos, na Umbanda ou nos cultos de nação. Nós temos os nossos slides. Nos nossos slides, características dos filhos de Obá também. Você pode ir lá ler, eu não vou ficar lendo para você, nem dando as características, porque exige uma atenção especial para isso. Você para, dá uma lida e ressignifica Obá dentro da sua vida ou aprende como ela atua. Essas foram as considerações dessa aula. Espero ter atendido todas as suas expectativas. Obviamente não atendi as expectativas de todo, porque o meu conhecimento é sempre limitado. Eu só passo aquilo que sei. Algumas vezes passo mais, outras coisas passo menos. Isso reflete especificamente aquele meu princípio. Consulte o seu pai de santo, veja se ele diz a mesma coisa. Se ele diz algo contrário ao que eu digo, ele está certo e só devemos transmitir aquilo que conhecemos.
Um grande abraço, até amanhã, tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.